Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje é a nossa primeira aula sobre calorimetria e nós vamos começar com um corpo a uma temperatura θA muito alta. Esse corpo está muito quente, tá certo? Agora nós vamos colocar esse corpo próximo a outro corpo que se encontra a uma temperatura θB. E θA é muito maior do que θB, ou seja, θA é maior do que θB. Quando esses corpos são colocados em contato, energia térmica flui do corpo A para o corpo B. Essa energia térmica em trânsito nós chamamos de calor. Com o tempo, nós vamos observar que a temperatura do corpo A diminui, enquanto a temperatura do corpo B aumenta. Depois de um intervalo de tempo, o corpo A estará a uma temperatura θA' e o corpo B estará a uma temperatura θB', e as temperaturas serão iguais, ou seja, não haverá mais transferência de calor entre os corpos. Quando os corpos atingem esse estágio em que as temperaturas são iguais e não há transferência de calor, nós dizemos que houve equilíbrio térmico. Os corpos alcançaram equilíbrio térmico. Como o calor é energia térmica em trânsito, a unidade de medida de calor é o joule, que nós representamos pela letra J maiúsculo. Mas nós também podemos medir calor em calorias. Calorias, a outra unidade de medida de calor é a caloria. Existe uma relação entre essas duas grandezas. Uma caloria é igual a aproximadamente 4,18 joules. Uma outra unidade de medida de caloria muito conhecida é quilocal. 1 quilocal é igual a 1000 calorias. Quando um corpo troca calor, nós podemos observar mudança de temperatura e também mudança no estado de agregação das moléculas. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que você tenha uma vasilha cheia de água a uma temperatura inicial de, por exemplo, 30 graus Celsius. Se você fornece calor a esse sistema, a temperatura pode subir para, por exemplo, 40 graus Celsius. Da mesma maneira, se você retira calor de um sistema que está a 40 graus Celsius, a temperatura pode cair. Quando o calor provoca uma variação de temperatura, nós chamamos esse calor de calor sensível. Tá joia? Calor sensível está associado a uma variação de temperatura. Por outro lado, se nós pegamos uma vasilha de gelo e esse gelo se encontra a 0 graus Celsius, 0 graus Celsius. À medida que nós fornecemos calor para esse sistema, a temperatura do gelo não muda, mas o gelo começa a se transformar em água. Ele começa a se transformar em água. Da mesma forma, se nós temos água a 0 graus Celsius e começamos a retirar calor, essa água começa a se transformar em gelo. Quando o calor provoca uma variação no estado de agregação das moléculas, nós chamamos esse calor de calor latente. Tá bom? O calor latente está associado a uma mudança de estado. Tá bom? Essa foi a nossa primeira aula sobre calorimetria, espero que vocês tenham gostado. E se você viu essa aula no YouTube, você encontra muito mais aulas de matemática, química, física e biologia em www.oquadro.com. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!